A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 13, a chamada bênção apostólica. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Olha que bênção essa dada pelo apóstolo Paulo aqui em sua segunda carta aos Coríntios, aonde menciona claramente a Trindade e como a Trindade opera em conjunto. Note que a graça é do Senhor Jesus Cristo, o amor é de Deus Pai e a comunhão é do Espírito Santo, e seja com todos vós. Amém. Portanto, vemos aqui a Trindade operando, a graça do Senhor, o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas a comunhão é do Espírito Santo. A comunhão, temos que gozar dessa comunhão com o Espírito Santo todos os dias, que nós possamos ter comunhão com o Espírito Santo e através dessa comunhão com o Espírito Santo tenhamos comunhão uns com os outros. Vemos também na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo menciona novamente a Trindade quando está falando acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4, vemos que os dons são do Espírito. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os ministérios são do Senhor, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Portanto, os dons são do Espírito, os ministérios do Senhor, e as operações é de Deus, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6. Então, do verso 4 da carta de 1 Coríntios, nós encontramos de novo a Trindade operando aqui. Os dons são do Espírito, os ministérios são do Senhor, e as operações é de Deus, é Deus quem opera. Portanto, olha só, temos a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os dons do Espírito, os ministérios do Senhor, as operações de Deus. Temos mais dessas operações da Trindade em toda a Bíblia, mas vamos para Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Jesus está falando e diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, aqui em Mateus 11, 27, vemos que o Filho revela o Pai. O Filho revela o Pai. Mas em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 17, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele é, e devido à confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, olha o que Jesus disse. Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, olha que interessante, o Filho revela o Pai e o Pai revela o Filho. Mas também lemos em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10, que quem revela para nós as profundezas de Deus é o Espírito.
e que o homem natural não compreende as coisas de Deus a não ser pelo Espírito. Olha 1 Coríntios 2,10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então toda a revelação ocorre pelo Espírito, não é pela carne, nem pelo sangue, mas pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Filho revela o Pai revela o Filho, o Espírito revela Deus. Nós só podemos compreender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Diz aqui, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Filho revela o Pai revela o Filho e o Espírito revela as coisas de Deus para nós. Portanto, nós temos a graça é do Senhor, o amor é de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os dons do Espírito, os ministérios do Senhor, as operações de Deus. O Filho revela o Pai revela o Filho e o Espírito revela Deus. Vamos a outro bloco de 3, vendo a Trindade operar. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 8. João, capítulo 16, verso 8, falando do Espírito, disse Jesus: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito convence o homem do pecado. Mas quem salva? Quem salva é Jesus. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21, lemos: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, o Espírito convence, o Filho salva e o Pai. O que o Pai faz? Já está falando o Pai adota. 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, lemos assim: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Somos filhos de Deus. Então, voltando aqui, o Espírito convence, o Filho salva, o Pai adota na família. Vamos então a esses 12 pontos da Trindade operando em conjunto. A graça é do Senhor Jesus, o amor é de Deus, a comunhão é do Espírito Santo, os dons é do Espírito Santo, os ministérios é do Senhor Jesus, as operações são de Deus, o Filho revela o Pai revela o Filho, o Espírito revela Deus. Portanto, o Espírito convence, o Filho salva e o Pai nos adota. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça do Senhor Jesus seja contigo. E há centenas de casos na Trindade, onde nós vemos a Trindade operando em conjunto nas Escrituras. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.